Olá, eu sou Cassiano Corrêa, professor da Universidade Federal do Paraná. Vou falar um pouco com vocês sobre antidiabéticos orais, especificamente as sulfonilureias. As sulfonilureias elas são utilizadas particularmente no tratamento de diabetes tipo 2. São drogas que aumentam a secreção de insulina pelo pâncreas, pela célula beta do pâncreas. Portanto, não são utilizadas em pacientes com diabetes tipo 1, que são pacientes que dependem da utilização de insulina. Essas drogas são utilizadas principalmente em pacientes com diabetes tipo 2. São utilizadas em monoterapia, em tratamentos isolados com sulfonilureia. A glibenclamida é a droga mais usada, é o fármaco mais usado, como a gente sabe, mas podem ser usados também em associação com outros antidiabéticos orais, particularmente metformina, é a combinação mais comum, uma sulfonilureia associada à metformina, que por sua vez é um sensibilizador. Bom, a primeira informação aqui é sobre os mecanismos de ação das sulfonilureias. Como eu disse, elas são secretoras de insulina, então o grande efeito que elas promovem é a liberação de insulina pela célula beta do pâncreas. E como é que elas fazem isso? Quando uma sulfonilureia age sobre um receptor na célula beta, ela promove o bloqueio dos canais de potássio. Com o bloqueio desses canais de potássio, acontece uma despolarização da célula e abertura de canais de cálcio nessa célula. A abertura de canais de cálcio promove influxo, aumento do influxo de cálcio para dentro da célula, e esse aumento de entrada de cálcio dentro da célula promove liberação de insulina. Então, bloqueio de canais de potássio, despolarização e influxo de cálcio e liberação de insulina. O que é importante notar, e a utilidade de saber esse mecanismo de ação, é compreender que as sulfonilureias, de modo geral, elas não promovem síntese de insulina pela célula beta. Então, se a célula beta não possui estoques de insulina previamente sintetizados, as sulfonilureias não vão ter muito o que fazer. As sulfonilureias elas têm a sua ação de liberar, estimular que as células beta secretem a insulina pré-formada. Muito bem, daí elas não funcionam, portanto, em diabéticos tipo 1, que tem distribuição de células beta e que, portanto, não tem depósitos suficientes de insulina, tampouco células beta suficientes. Já o diabetes tipo 2, os pacientes eles têm célula beta com depósitos mais ou menos suficientes de insulina, dependendo da gravidade da doença, e justamente a eficácia das sulfonilureias vai depender muito de quais são os estoques de insulina de que esse paciente diabético tipo 2 dispõe. Se ele é um diabético tipo 2 que tem algum estoque de insulina ainda nas células beta, a gente vai observar uma eficácia e uma efetividade maior das sulfonilureias. Existem algumas sulfonilureias no mercado, são 5. A clopropamida, a glibenclamida, a glipizida, gliclazida e a glimepirida. Aqui mais ou menos na ordem com que elas foram lançadas no mercado. A clopropamida é a mais antiga, a glimepirida é a mais atual. Algumas informações que são úteis no dia a dia para esses medicamentos. Começando aqui pela clopropamida. Bom, nome comercial de referência de Abnese, tem genéricos, tem outras marcas também no mercado. Essas são as doses que a gente geralmente trabalha, de 100 a 500 mg por dia em uma tomada. Podem ser feitas 2 tomadas diárias também, 12 em 12. E a dose máxima é de 750 mg dia. O maior problema que se tem com a clopropamida na prática é que esses fármacos causam muita hipoglicemia. A clopropamida especificamente tem uma meia-vida muito longa e por isso causa mais hipoglicemia no paciente. E aí menos segurança, e a gente com o tempo foi deixando de usar a clopropamida, Ela foi passando a ser menos utilizada por conta disso. Um dos fatores ainda, por conta dessa hipoglicemia, a clopropamida é considerada um medicamento inadequado para pacientes idosos. Pacientes idosos podem sofrer uma hipoglicemia menos sintomática por conta do envelhecimento, então o diabinese, a clopropamida, passa a ser um medicamento mais perigoso para pacientes idosos. Por isso, a clopropamida hoje é menos usada e, particularmente para idosos, ela deve ser evitada. A glibenclamida é o Daunil, é sem dúvida a sulfonilureia mais utilizada do Brasil e é a mais conhecida. As doses vão de 2,5 a 15 mg por dia, geralmente usadas em 1 ou 2 tomadas diárias, ainda que possa se ver usando glibenclamida 3 vezes ao dia, não é incorreto. Tudo depende de de como você organiza a posologia, se o paciente consegue aderir a essa posologia e se você às vezes precisa de uma posologia mais espaçada para ter um melhor controle glicêmico. A dose máxima usual é 15 mg dia, mas a dose máxima de literatura vai até 20 mg dia e é comum ver pacientes utilizando essa dose. O maior problema que a gente tem com a glibenclamida e que também acontece com a glipizida é um efeito adverso pouco conhecido da maioria das pessoas,
que esses medicamentos podem causar arritmia e parada cardíaca. Por que elas fazem isso? O que parece é que a glibenclamida e a glipizida, elas podem agir, elas podem fazer um efeito, uma reação cruzada com receptores da musculatura cardíaca, desencadeando um aumento de fluxo de cálcio para dentro da célula miocítica do coração. Isso pode acabar induzindo uma alteração da arritmia cardíaca, causando uma arritmia e pode levar até uma parada cardíaca. O que se observa aqui é que pacientes que usam glibenclamida ou glipizida por longos anos podem desenvolver arritmia. E por outro lado, pacientes que têm arritmia ou que têm bloqueios cardíacos importantes devem ter um cuidado especial no uso dessas drogas e de preferência não devem utilizar Daunil ou Minidiab ou glibenclamida e glipizida como sulfonilureias de escolha no tratamento de diabetes tipo 2. Então esse é o principal cuidado que deve se ter com esses medicamentos que são específicos desses dois. Aqui está a gliclazida, o Diamicron é o nome de referência. Hoje em dia a gente tem apenas o Diamicron MR no mercado, que é o de liberação controlada. Eles não têm efeito cardiovascular como tem glibenclamida e glipizida. Se atribui a esse medicamento uma redução no risco de trombose, parece que ele tem algum efeito antitrombótico, digamos, agregado, além do mecanismo principal de liberação de insulina, e parece que ele promove uma melhora mais significativa da primeira fase de liberação de insulina, que é aquela fase aguda, o primeiro pico de liberação de insulina que a gente tem, principalmente depois que se alimenta. Então é uma opção de tratamento para pacientes que, por exemplo, não alcançam um bom controle com glibenclamida. E por fim a glimepirida, que é o Amaryl, nome de referência, que é o medicamento mais recente, a sulfonilureia mais recente, e a principal característica dela é que ela tem uma meia-vida longa, não tão longa quanto a clorpropamida, portanto ela não tem a tendência de causar tanta hipoglicemia. Por outro lado, justamente ao contrário, ela é usada uma vez ao dia, na dose que vai de 1 a 6 mg dia, e por ter um perfil cinético mais estável, com menos pico de concentração plasmática, a glimepirida tende a causar menos hipoglicemia nos pacientes. Então, pacientes que usam sulfonilureias, por exemplo, o glibenclamida, e que estão tendo muito episódio de hipoglicemia, a glimepirida é uma opção de tratamento que pode ajudar, que pode estabilizar o controle da glicemia sem produzir tantos níveis baixos de glicemia, sem tanto produzir episódios significativos de hipoglicemia. Muito bem, aí algumas informações que são gerais sobre a sulfonilurease que podem ajudar e ajudam bastante tanto na dispensação do medicamento na orientação do paciente, como quando se avalia a farmacoterapia no processo de acompanhamento do paciente diabético, por exemplo. Bom, informações. Primeira coisa, só apresentam resposta se houver depósitos de insulina para serem secretados. Isso foi o que a gente já falou. Se o paciente não possui depósitos adequados de insulina para serem secretados, a tendência é que essas drogas não mostrem eficácia. Segundo, os níveis aumentados de insulina no sistema porta suprimem a produção basal elevada de glicose pelo fígado. Isso é um mecanismo muito importante. Quando as sulfonilureias agem na célula beta e aumentam os níveis de insulina no sistema porta, esse aumento do nível de insulina suprime a produção basal elevada de glicose pelo fígado, suprime a gliconeogênese. Então o fígado ele é sensível a esses níveis de insulina e esse aumento dos níveis de insulina promovido pelas sulfonilureias, inibe a gliconeogênese. Isso é um importante mecanismo que auxilia no controle glicêmico. A gliconeogênese hepática ela é tão importante, quase tão importante quanto a própria deficiência de insulina ou quanto a própria resistência periférica à insulina. O que eu quero dizer é que em pacientes diabéticos, a quantidade de glicose que o fígado produz, principalmente enquanto o paciente diabético dorme, essa quantidade ela é muito importante para elevar os níveis de glicemia. Então, quando as sulfonilureias suprimem essa gliconeogênese, isso ajuda bastante no controle glicêmico. Com o tempo, né, à medida que se usa as sulfonilureias, elas podem perder eficácia. Isso acontece principalmente por conta de uma exaustão da função da célula beta. Então esse mecanismo contínuo de agir sobre a célula beta, promover influxo de cálcio e estimular a degranulação de insulina, esse mecanismo com o tempo ele se esgota. Então essas drogas elas têm um prazo de validade, quer dizer, você não pode esperar que um paciente diabético utilize por 20 anos uma sulfonilureia em monoterapia e vai ter a mesma eficácia. Isso varia muito de paciente para paciente. Há pacientes que você vê claramente uma redução da eficácia da sulfonilureia, da efetividade no controle glicêmico, já ao longo do primeiro ano de tratamento, e há pacientes, como eu já vi vários pacientes, que utilizam sulfonilureias por 10 anos, às vezes mais, e ainda você obtém um bom controle glicêmico. Então,
há uma tendência de perda de eficácia com o tempo e isso deve variar de paciente para paciente, por isso o acompanhamento é importante. Bom, o principal efeito adverso são as hipoglicemias, e essa hipoglicemia ela pode acontecer principalmente nas primeiras horas depois da ingestão do medicamento, por isso a ingestão é sempre recomendada com alimentos. Isso não tem a ver com interação medicamentosa com o alimento, a questão aqui é uma prevenção da hipoglicemia que pode aparecer nas primeiras horas após a ingestão da sulfonilureia, por exemplo, do Daunil, da glibenclamida. Então a gente recomenda que o paciente utilize juntamente com uma pequena refeição. Se esse medicamento for tomado, por exemplo, de manhã, se toma junto com o café da manhã. E a recomendação é que se tome junto, quer dizer, para não haver risco do paciente tomar o medicamento e esquecer de comer. Então, se você mandar o paciente, orientar o paciente para que ele tome o café da manhã, coma e tome o medicamento depois, isso é adequado. Se você pedir para ele tomar o medicamento imediatamente antes da refeição, isso também é adequado. Se esse paciente toma o medicamento meia hora antes da refeição e ele faz a refeição meia hora depois, isso também é adequado. Então, o importante é que a ingesta do medicamento, né, de qualquer uma das sulfonilureias, seja sempre acompanhado de uma refeição. Por fim, do ponto de vista de outros efeitos metabólicos que esse medicamento pode causar, eles não têm uma ação pronunciada sobre o perfil lipídico. Isso quer dizer que eles não tendem a aumentar colesterol nem a aumentar triglicerídeos, mas também não tendem a reduzir triglicerídeos ou a reduzir colesterol. Quer dizer, eles não têm nem um efeito neutro sobre o perfil lipídico. E uma outra desvantagem desse tipo de medicamento, para alguns pacientes vai ser desvantagem, é a promoção de ganho de peso. O ganho de peso tem a ver com o aumento dos níveis de insulina, né, circulantes, e esse efeito anabolizante próprio da insulina, que faz com que haja um aumento da deposição, da formação de triglicerídeos, e com isso o paciente tende a ganhar algum peso sim. É importante pensar que o ganho de peso das sulfonilureias tem mais a ver com uma consequência da compensação metabólica do que propriamente com um efeito indesejado. Se o paciente diabético tipo 2 tem um perfil magro, né, relativamente magro, então as sulfonilureias podem promover algum ganho de peso que não vai ser de todo indesejado ou digamos, vai ser de alguma forma inseguro para esse paciente ganhar. Esse ganho de peso pode girar em torno de 2 a 3 quilos, que para alguns pacientes pode não ser significativo. Mas é óbvio que para pacientes obesos, por exemplo, com diabetes tipo 2, ganhar 2 ou 3 quilos ou 4 quilos com o uso de sulfonilureias não é nada desejável e pode ser a diferença de um IMC 29 para um IMC 31, por exemplo, ou para um IMC 30. E, portanto, esses medicamentos passam a ser não muito adequados para esse tipo de paciente. Para um paciente obeso, já seria mais adequado o uso de um medicamento sensibilizador que pode ajudar em alguma perda de peso ou manutenção do peso, como pode ser a metformina. Mas isso é um assunto para uma outra aula em que a gente vai falar mais sobre a metformina. Bom, esse é um resumo geral das sulfonilureias. Espero que tenha acrescentado alguma informação nova e a gente se vê na próxima videoaula. Obrigado.